Meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz que excede todo e qualquer entendimento repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wagner Cardoso e eu tenho certeza que através desse vídeo Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural. No vídeo de hoje, além de orar por você, eu quero lhe entregar uma mensagem a qual o Senhor propôs ao meu coração. E tenha certeza, esta palavra vai ser força para a sua vida, pois a Bíblia diz que a boa palavra fortalece até mesmo os ossos. Então fica comigo até o final desse vídeo e receba a força de Deus para vencer as suas lutas, para vencer essa adversidade, para ultrapassar esse deserto e alcançar as promessas de Deus na sua vida. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas orações e assim será abençoado pelo poder de Deus. Eu quero pedir também que você compartilhe esse vídeo, envie a alguém que precisa de força, alguém que precisa alcançar as promessas de Deus e assim seja a ferramenta de Deus à vida de alguém em nome de Jesus. Eu quero falar sobre um garoto, um jovem de 17 anos que recebeu uma promessa de Deus. Através de um sonho, Deus revela a José um grande projeto, um grande propósito. E a promessa de Deus a José seria que ele estaria por cima. Deus apresenta a José um propósito de governo, um propósito de liderança e de exaltação. José habitava ali junto a Israel, seu pai, na terra de Canaã, e vivia junto aos seus irmãos que, por sinal, o odiavam. A Bíblia diz no capítulo 35 de Gênesis que certa vez José, tendo um sonho, contou aos seus irmãos e esses o odiaram ainda mais. Mas é sinal de que eles já odiavam a José. José já era odiado dentre os seus, dentre a sua própria casa, tão somente porque ele se destacava dentre os seus irmãos, tão somente porque ele era especial. Ele não era mais um, era o mais amado do seu pai. José tinha uma capa multicolor, uma túnica colorida, da qual você já conhece a história, porque o seu pai fez para ele porque o amava. José se destacava dentre todos os seus irmãos, o que causava então muita inveja contra ele. E após esse sonho, José começa a viver uma grande perseguição na sua vida. Em uma noite José tem um sonho e Deus revela para ele que ele estaria por cima, que ele estaria a reinar, que ele estaria sobre exaltação, mas a sua realidade em sequência é bem diferente. A Bíblia diz que José é atirado numa cisterna, aonde já não havia mais água, senão lama, e os seus irmãos estavam por cima e zombavam dele. Parece exatamente o oposto daquilo que Deus havia prometido a José. Parecia Deus um mentiroso, que promete em um dia que ele estaria por cima e a sua realidade no outro dia é completamente diferente da promessa a qual Deus tinha feito para ele. E talvez você tenha vivido o oposto da promessa de Deus na sua vida. Talvez é você quem esteja vivendo exatamente o contrário daquilo que Deus lhe prometeu. Talvez pareça Deus um mentiroso sobre a sua vida, porque nenhuma das promessas que o Senhor te fez é realidade. José passou por isso, foi atirado em uma cisterna. José foi atirado à lama, mas tenha certeza, toda boa obra começa por baixo. Talvez José não entendesse ali o propósito a qual Deus tinha para com ele, mas observe uma coisa, Deus nunca perdeu o controle da situação. Talvez a sua vida está de ponta cabeça, talvez você não consiga entender o caminhar dessa situação, mas pode ter certeza, o seu Deus não perdeu o controle dessa situação e o nome do Senhor vai ser ainda glorificado na sua vida. José é tirado da cisterna e é vendido a uma caravana de ismaelitas. É levado para o Egito, onde foi vendido ao comandante da guarda de Faraó, Potifar. Mas observe uma coisa, o que Deus tinha para José não era na terra do seu pai, não era em Canaã, não era ao conforto do seu lar, ao conforto do seu pai, era no Egito. E observamos que esta perseguição que se levantou contra José era necessária e exatamente nela Deus tinha um propósito. O que nos faz entender que diante desta perseguição que você está vivendo agora, tenha certeza, Deus tem um propósito em meio a ela. Essa perseguição é necessária para você alcançar o que Deus tem preparado para você.
José é vendido ali no Egito. E observa uma coisa, ele está na posição de escravo, mas a sua mente ainda era de governador. Porque a Bíblia diz que José se destacava em tudo quanto fazia. E José chama a atenção de Potifar, que o colocou por administrador de toda a sua casa e de todos os seus bens. Então parece que a vida de José agora começa a dar certo, quando de repente a esposa de Potifar se levantou a caluniar a José. E você conhece a história, ele foi preso injustamente por um ato que não cometeu. José nunca tentou contra a esposa de Potifar, e nós sabemos disso, mas a Bíblia diz que ele é levado à prisão e é mantido preso, ainda que injustamente. Mas não é surpresa para nós, até mesmo na prisão José se destacava, ao ponto de que a Bíblia diz que José tinha em suas mãos as chaves da prisão. José ganhou a confiança do carcereiro. José se destacava em todas as suas obras, o Senhor o abençoava. E acima de tudo, José continua acreditando no propósito. José não desacredita, não murmura, não blasfema contra o Senhor, mas continua acreditando e principalmente continua fiel. E é uma lição para todos nós permanecermos fiéis diante de qualquer que seja a condição que enfrentamos, diante de qualquer que seja a adversidade que nós enfrentamos. Temos de permanecer fiel para assim alcançarmos o que Deus tem para nós. E José se destacava até mesmo ali na prisão. E a Bíblia diz que por uma situação o padeiro e o copeiro do rei foram presos. Ambos tiveram sonhos e José vos deu interpretação, e essas foram exatas. Assim a Bíblia diz que o copeiro é restituído ao seu cargo. Nós observamos que mediante a tudo Deus sempre tem um propósito. Paulo já dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O copeiro é restituído ao seu cargo e volta a servir a Faraó. Então Faraó começa a ter sonhos. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e também 7 vacas magras, que surgiam às margens do Nilo, e as vacas magras devoravam as vacas gordas. Sonhou também Faraó que haviam ali 7 espigas gordas e agradáveis à vista, e surgindo 7 espigas magras devoravam as espigas gordas e agradáveis à vista. A Bíblia diz que Faraó chamou os sábios, os magos, os bruxos da época, e ninguém conseguia trazer a interpretação para o sonho de Faraó. Então o copeiro relata a Faraó que tiveram um sonho e que José trouxe exata interpretação do seu sonho. Então o Faraó mandou chamar José, que por sinal estava na prisão que ficava embaixo do palácio de Faraó. Então nós observamos que toda a perseguição que José viveu, desde a casa do seu pai até aqui, onde estava aprisionado, toda a perseguição lhe foi necessária. Toda a perseguição cooperou para um propósito. Então tenha certeza, Deus me trouxe aqui através desse vídeo para dizer para você que esta perseguição na sua vida ela tem um propósito. E pode acreditar, através dela Deus vai cumprir promessas na sua vida. José é chamado à presença de Faraó. Ele é tirado da prisão e é levado para o palácio. Ele estava em humilhação. José era um presidiário, estava vivendo em vergonha. E a Bíblia diz que, tendo dado banho em José, feito a sua barba, trocado as suas vestes, o levaram à presença de Faraó no seu palácio. Observa uma coisa, Deus vai tirar você dessa posição de vergonha. Deus vai tirar você dessa condição de humilhação e vai te colocar em uma posição de honra, uma posição de exaltação, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. José é apresentado diante de Faraó, que questiona: e aí, rapaz, é você quem interpreta sonhos? E José disse, em toda a sua humildade: se o Deus que eu sirvo me ajudar, eu vou interpretar. A revelação não está em mim, mas está em Deus. E a Bíblia diz que Faraó fez saber José dos seus sonhos, e José lhe trouxe interpretação. E além de José lhe trazer uma interpretação, José lhe trouxe também uma direção para viver sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de vergonha, de escassez que estariam por vir. Faraó então, diante de seus magistrados, Faraó reconhece, dizendo: onde acharíamos um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Observa uma coisa, Faraó reconhece que Deus era na vida de José. Tenha certeza de uma coisa, eu quero profetizar na sua vida.
vão reconhecer que Deus é na sua vida. Diante de toda perseguição, diante de toda calúnia, irão reconhecer que Deus é com você, que Deus é na sua vida, e verão a promessa de Deus se cumprir. A Bíblia diz então que Faraó, tirando o anel do seu dedo, coloca a mão de José, lhe proporcionando o cargo de governador. E observa uma coisa, agora a promessa faz sentido. Agora a revelação que Deus deu para José, lá em Gênesis 35, através daquele sonho, agora aquela revelação faz sentido, porque agora a promessa se cumpriu. E observa uma coisa, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, José permaneceu fiel e o nome do Senhor foi glorificado na sua vida. Seus irmãos nunca acreditaram, mas agora a Bíblia diz que falta mantimento lá na casa do seu pai. Seus irmãos são obrigados a procurar por comida e se dirigem ao Egito, onde, por sinal, José era o governador. Observa uma coisa, aqueles que nunca acreditaram agora têm que se prostrar diante dele. Os que nunca acreditaram agora, diante dos seus olhos, observam o cumprimento da promessa. E esta palavra vai ser realidade também na sua vida. Os que nunca acreditaram em você, os que nunca lhe deram crédito, os que sempre zombaram da sua fé, irão contemplar de perto o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Pode ter certeza disso, eu estou pregando pelo Espírito. E daqui a alguns instantes eu quero orar em seu favor. Mas eu tenho certeza que Deus não te trouxe aqui neste canal por acaso. Deus não te trouxe aqui em vão, mas a dizer para você que o que Ele tem prometido na sua vida, Ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. Ainda que pareça a situação oposta, a promessa que Deus tem para a sua vida, pode ter certeza. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir na sua vida. Os que não acreditaram em você irão contemplar o cumprimento da promessa na sua vida. E o nome do Senhor Jesus assim vai ser glorificado. O que vale ressaltar é que o cargo de governador não existia na terra do Egito. O segundo homem do Egito era Potifar, e ele era o comandante da guarda de Faraó. O que nos faz entender que para cumprir promessa na vida de quem é fiel, Deus traz à existência as coisas que não existem. Tenha certeza, Deus não tem dificuldade em fazer milagre. E Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Observe uma coisa, diante de toda a perseguição, de todas as calúnias, de todas as resistências que José enfrentou, nenhuma delas foram capazes de frustrar o plano que Deus tinha à vida dele. Pode ter certeza de uma coisa, nada e ninguém pode frustrar o plano que Deus tem na sua vida. E você tem que permanecer fiel para alcançar a promessa de Deus na sua vida. Eu quero orar por você agora e eu tenho certeza que esta palavra vai lhe trazer força. Essa oração vai lhe trazer força e você vai alcançar as promessas de Deus na sua vida. Antes de orar por você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas orações. E assim seja abençoado pelo poder de Deus. E ainda compartilhe esse vídeo, compartilhe essa oração com alguém que precisa de força e tenha certeza, Deus irá agir em seu favor. Se você pode agora, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa hora. Fazemos isso, meu Senhor, de todo o nosso coração. Meu Deus, eu apresento a cada pessoa que acompanha esse vídeo, cada pessoa, meu Deus, que ouve esta oração agora. Em nome de Jesus, meu Deus, visita cada uma dessas. Senhor, seja a força do fraco. Levanta, meu Deus, o que está caído. Sabemos, meu Pai, que Tu és, Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, seja força para o Teu servo vencer essa luta. Seja força, meu Deus, para o Teu servo vencer esta perseguição, esta calúnia. Meu Deus, como o Senhor foi com José, seja, meu Deus, com esta pessoa que tem clamado ao Senhor agora. Seja com esta pessoa que tem sido fiel. Seja, meu Deus, com esses que ainda acreditam nas promessas. Senhor, em nome de Jesus, o socorro, ele vem do Senhor. Eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor seja socorro a esta vida. Seja socorro, meu Deus, a esta casa, a esta família. Cumpra em nós, Senhor, o Teu querer. Nos ajuda a alcançar qual seja o centro da Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu apresento a cada pessoa, meu Deus, que ouve esta oração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento a cada causa que o Teu povo tem apresentado aqui nos comentários. Senhor, visita, meu Deus, a cada projeto. Visita, meu Deus, a cada causa que o Teu povo tem apresentado a Ti.
Senhor, em nome de Jesus, olha agora, meu Deus, para o teu servo que te busca. Olha, meu Deus, para a tua serva que está te clamando agora, através desta oração. Eu sei, meu Deus, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e que o Senhor pode todas as coisas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada inscrito deste canal. Olha agora, meu Deus, para cada pessoa que participa dessa oração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu sei que o Senhor nunca desampara um justo. Eu sei, meu Pai, que o Senhor sempre acode ao necessitado. Então, em nome de Jesus, meu Deus, visita esta pessoa agora. Senhor, visita esta casa, visita esta família, visita esta pessoa que está sofrendo por perseguição, visita esta pessoa, meu Deus, que está vivendo uma calúnia. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que Tu podes virar esse cativeiro. Então, meu Deus, em nome de Jesus, com a sua mão forte, estenda agora em favor desta causa. O Senhor disse: eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, espedaçarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Meu Deus, em nome de Jesus, vá diante do teu servo, vá diante da tua serva e cumpra neles, meu Deus, o teu querer, para a glória do seu nome. Eu tenho certeza que a mão de Deus acaba de alcançar a tua vida, a tua causa e os seus projetos, e pode ter convicção. A partir de agora você vai ter força para enfrentar qualquer que seja essa perseguição ou esta calúnia que tem se levantado contra a sua vida, e nada e nem ninguém vai impedir você de alcançar as promessas de Deus na sua vida. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Tenha convicção de que você irá alcançar as promessas de Deus em nome de Jesus. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas orações, e assim será abençoado pelo poder de Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.